Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Oi, oi. O que você está fazendo aqui na fila? Vim tirar a carteira de trabalho. E você, o que está fazendo aqui? Também vim tirar a carteira de trabalho. Para que serve a carteira de trabalho? É uma garantia que a gente tem para o futuro. Bom, você deve estar se perguntando o que a carteira de trabalho faz na nossa aula de hoje. É muito simples. Essa carteira tem história. E nós vamos ver como e quando ela apareceu no nosso país. E também como ela foi usada por 3 importantes personagens da nossa história: o governo, o trabalhador e o empresário. Que droga! Esse pessoal continua lá embaixo. Não arreda o pé. Ô, Dona Prímula, por favor, que horas são? É 17 horas, senhor ministro. 17 horas e eles ainda não chegaram. Eu não aguento mais isso. Dona Prímula, por gentileza, me ligue pro representante dos empresários. De novo? Eu já liguei umas 18 vezes. Dona Prímula, por gentileza, colabore. Pois não. Bom, enquanto a Dona Prímula dá esse telefonema, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso aqui não é de verdade, não. Nós não estamos fazendo uma reconstituição histórica, tá certo? Na verdade, nós estamos fazendo esse teatrinho só para que vocês compreendam que o governo brasileiro, nos anos 30, tinha uma batata quente nas mãos. Ah, isso tinha. A batata quente, ou seja, o problema sério que o governo tinha nas mãos naquela época, tem tudo a ver com essa carteira aqui. Na década de 20, os trabalhadores pressionavam por direitos sociais e o governo precisava criar leis e instituições que organizassem a vida dos trabalhadores e dos empresários. Mas será que as pessoas sabem o que isso significa? Deixa eu dar uma olhada. Oi, você jovem futura trabalhadora, faz de conta que você acaba de conseguir seu primeiro emprego e sua carteira de trabalho já está assinada. Quem pode garantir que seus direitos de trabalhadora vão ser respeitados? Bom, as leis trabalhistas, né? A Justiça do Trabalho. O sindicato. É através dos sindicatos que os trabalhadores e os empresários se organizam. Foi para organizar os sindicatos que o governo apresentou, lá naquela época que nós estamos estudando, a lei de sindicalização. Alô? É da Associação dos Empresários? Aí, um minutinho, por favor, que o senhor ministro do Trabalho vai falar. Alô? Alô? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, senhor ministro. Parece até que o senhor está aqui do meu lado. Que bom, isso é muito bom, é exatamente disso que eu preciso, sabe? Ter vocês ao nosso lado. Como assim, senhor ministro? Como assim? Olha, nós precisamos fazer um acordo com vocês, empresários, e com os trabalhadores. Nós queremos todas as categorias profissionais participando do nosso esquema de sindicalização. Sim, a lei já está pronta. Agora o que vocês precisam fazer é colaborar conosco na questão dos direitos trabalhistas. Mas nós queremos cooperar com o governo, senhor ministro. Mas veja bem, se nós tivermos que reduzir a jornada de trabalho para 8 horas, pagar salário mínimo, pagar benefícios sociais, tudo ao mesmo tempo, nós vamos quebrar, senhor ministro. Mas vocês, empresários, têm que compreender o seguinte: a única maneira de nós colocarmos o Brasil nos trilhos é através dos direitos trabalhistas e do controle dos sindicatos, entende? Eu entendo. Quer dizer que o governo vai controlar todos os sindicatos? Exatamente. Sim, porque senão começam a surgir os sindicatos independentes e a bagunça política toma conta do Brasil. E aí, adeus progresso, adeus indústrias. Não, justamente a lei de sindicalização vai servir para organizar os sindicatos dos patrões e os sindicatos dos trabalhadores de maneira controlada. Só assim o governo vai poder manter a ordem. Eu entendo, mas, senhor ministro, o que diz exatamente essa lei? Olha, tá aqui, eu vou ler para você. A lei diz o seguinte, que os sindicatos patronais e os sindicatos dos operários serão órgãos de cooperação com o poder público. O Estado estará no controle de tudo. Sei. O Estado forte e os sindicatos atrelados ao governo. Foi um fato marcante para o movimento operário a existência dessas leis, em que pese ter vindo sob a orientação dos italianos fascistas,
através da Carta do Lavoro, mas as conquistas asseguradas por lei eram aspectos positivos que até hoje muitos não esquecem. Por outro lado, ele criou um sindicalismo assistencialista, corporativista e atrelado ao Estado. Isto é, os sindicatos não podiam funcionar com essas amarras que o Estado impunha. Uma estrutura sindical ela tem que ser organizada de acordo com a vontade dos trabalhadores. O Estado deve dar garantias mínimas para que se exerça o direito sindical, mas a forma de construir esse sindicato tem que ser de acordo com os trabalhadores. Companheiros trabalhadores, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Por isso, a gente tem que refletir. A gente tem que pensar na situação do nosso país. A gente não pode esquecer que a Revolução de 30 foi uma vitória dos trabalhadores. O presidente Getúlio Vargas já criou o Ministério do Trabalho. Antes, o trabalhador que lutava pelos seus direitos era chamado de baderneiro. Era tratado como se fosse bandido. Hoje não é mais assim. O trabalhador tem o respeito que merece. Só que agora, o governo resolveu inventar essa tal lei de sindicalização. Quer que o Estado tenha poder sobre todos os sindicatos autônomos. E quem não entrar na lei, fica sem os novos recursos. Fica sem o dinheiro do imposto sindical. Entendem? Por aí você vê como os avanços trabalhistas no Brasil foram difíceis. Nessa época que nós estamos representando aqui, a situação dos trabalhadores piorava e melhorava ao mesmo tempo. Eles tinham cada vez mais direitos no trabalho e cada vez menos controle sobre os seus próprios sindicatos. Eles ganhavam mais benefícios e perdiam poder. O governo Vargas anuncia mais uma reforma nas leis do trabalho. É a implantação da carteira de trabalho no Brasil. Ela será mais uma garantia ao trabalhador brasileiro. E vem se juntar às muitas conquistas trabalhistas do país. Já tivemos a regulamentação do trabalho feminino, a regulamentação do trabalho do menor de idade, a jornada de 8 horas. Foi assim que a nossa carteira de trabalho entrou para a história. Ela foi uma conquista fundamental para os trabalhadores. Com ela, seus direitos são respeitados. Mas como a gente já viu, junto com a carteira e com outras conquistas, veio um outro lado da história, que é a falta de liberdade política. Dona Prímula, o problema é o seguinte, o presidente está me pressionando. Ele quer que eu negocie com os empresários e com os trabalhadores ao mesmo tempo. Portanto, ligue para eles, por favor. Eles quem? O representante dos trabalhadores e o representante dos empresários, Dona Prímula. Hã? Mas para qual eu ligo primeiro? A senhora ligue para os dois ao mesmo tempo, Dona Prímula. O que eu quero é uma reunião hoje. Sim, senhor ministro. Muito obrigado, Dona Prímula. Senhor ministro, eles já estão aqui. Ô, Dona Prímula, agora eu senti firmeza, hein? Vou até pensar num aumento aqui para a senhora. Ele diz isso para todas, mas carteira assinada que é bom. Eu posso mandá-los entrar? Sim, lógico, por favor. Obrigado. Por favor. Que bom que vocês puderam atender ao meu pedido e estão aqui. O negócio é o seguinte, nós vamos trocar uma ideia aqui porque eu quero saber se os empresários estão dispostos a apoiar a nossa lei de sindicalização. Bom, a maioria dos industriais do nosso país já está se sindicalizando conforme a orientação do governo. Que ótimo.
Muito bom. E os trabalhadores? Nós também estamos nos sindicalizando conforme a nova lei do governo. Excelente. Agora o Brasil vai para frente. Nós, empresários, estamos inclusive dispostos a participar diretamente na elaboração das leis, das comissões do governo e tudo mais. Nós queremos ajudar. Certo? Nós também. Mas tem o seguinte, nós queremos que a lei de acidentes no trabalho seja reformada. E o que o empresariado pensa a respeito? Nós somos favoráveis. Favoráveis. Mas não agora, creio. Não, mas como assim? Peraí, Porque nós achamos que o mais importante agora é a Assembleia Nacional Constituinte, que tem que sair até 1934, vocês não acham? Mas quanto a isso, nós também temos interesse. Nós queremos que as leis trabalhistas sejam garantidas na nova Constituição do Brasil. Ah, e elas serão. E elas serão, tenha certeza. A Assembleia Constituinte do Brasil acaba de ser eleita. Pela primeira vez na nossa história, a votação foi secreta. Até as mulheres, que nunca tinham votado nesse país, foram às urnas. Os constituintes eleitos devem aprovar uma série de reformas modernizadoras. Os direitos sociais, como o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias anuais. Até a autonomia sindical será aprovada. Só as greves continuarão proibidas pela lei. Se o governo hoje fizesse a mesma coisa que ele fez nos anos 30 e proibisse as greves, você acha que os trabalhadores iam aceitar? Não. Não. Por quê? É um direito do trabalhador, né? Mas naqueles anos, o governo proibiu as greves. E como alguns sindicatos não respeitaram essa lei, a polícia invadiu alguns sindicatos que insistiram nessas greves e destruiu as sedes, prendeu e espancou operários grevistas. Na década de 30, os trabalhadores conquistaram direitos importantes. Mas não foram todos os trabalhadores que tiveram acesso a esses direitos. A carteira de trabalho não foi estendida aos trabalhadores rurais. Eles ficaram de fora das conquistas trabalhistas, sem sequer ter o direito ao salário mínimo. E nessa época, a maioria da população vivia no campo. Além disso, os trabalhadores das cidades, que não pertenciam a uma categoria legalizada, não tinham sindicato e nem direito à aposentadoria e assistência médica. Só os sindicatos reconhecidos e autorizados tinham esses direitos. Nossa aula de hoje para por aqui, mas a história continua indo em frente. Quer ver como as coisas já mudaram? Eu estou aqui com a Angélica, que trabalha neste posto do Ministério do Trabalho. E digo o seguinte, quem é que tem direito de tirar carteira de trabalho no Brasil? Todos os cidadãos com idade superior a 14 anos de idade e os estrangeiros com situação regularizada no país podem requerer a emissão da sua carteira. É difícil tirar a carteira de trabalho? O que precisa? É muito simples. É só comparecer em algum dos postos da Delegacia Regional do Trabalho ou postos por nós conveniados, apresentando um documento oficial que o identifique, podendo ser a cédula de identidade, o RG, ou a certidão de nascimento ou casamento, e uma fotografia recente 3x4. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Conclusão. O governo garantiu as leis trabalhistas, mas, em compensação, tirou a liberdade dos sindicatos. Conclusão. O governo garantiu a industrialização do Brasil, mas passou a controlar o mercado e a livre iniciativa. Conclusão. O Brasil entrou na era industrial e os trabalhadores de profissões sindicalizadas passaram a ter direitos sociais dignos de uma nação moderna. A carteira de trabalho pode não ser tudo, mas com ela, os trabalhadores brasileiros ganharam cidadania, direitos civis e ganharam mais dignidade. Na aula que vem, mais história. Até lá!